Agora tá. Agora vai. Pelo menos a palavra eu acho que vai salvar. Esqueci. Que salmo maravilhoso, né? Salmo de grande libertação. Esse salmo, né, os estudiosos descrevem como ele sendo inspirado de Davi, quando ele foi ameaçado por Saul de morte, né? Quando ele, casado com Mical, ainda novidade de vida, né? Casamento recente, Saul pretendia matar Davi. Saul sabia que Davi seria o seu substituto, né? Seria rei no seu lugar. E Saul não podia aceitar isso de maneira nenhuma. Como esse garoto vai reinar em meu lugar? Como esse garoto vai reinar no lugar dos meus filhos e da minha geração? E de toda a geração. Saul não aceitava, né, a escolha de Deus. Assim como também Satanás não aceitava. E por isso, né, influenciava ainda mais as ações de Saul. Sabemos que um espírito maligno enviado da parte de Deus atormentava Saul. Não é? Um espírito maligno. E Saul, através de toda essa situação, né, que foi gerado a partir do momento em que ele soube a respeito de Davi, ele procurou matá-lo. Paremos agora então para analisar essa situação. Satanás sabia que da descendência de Davi sairia a semente do Salvador. Qual era o intuito? Eu preciso acabar com ele aqui e agora, antes que ele venha prosperar, antes que ele venha assumir esse reinado, antes que ele venha a cumprir a vontade e o propósito de Deus. É interessante a gente pensar nos dias de hoje, nos nossos dias, na nossa vida, que sempre vamos ter inimigos. Sempre vai ter alguém desejando que a gente se dê mal, não é? Por mais que pareçam ser amigos, por mais que pareçam ser amáveis e dóceis, muitos desejam o nosso mal. E Davi simplesmente orou. Ele sabia que aqueles que vinham contra ele vinham rosnando, como ele diz aqui. Vinham para matar. Não vinha para ameaçar. Não vinha para brigar. Não vinha para dar, né, uma lição. Vinha para matar. E Davi sabia que ele não tinha a capacidade de suplantar o seu inimigo. Os cães ferozes eram cães sanguinários. Eles não estavam preocupados de forma nenhuma com reputação, com nome, com seja quem for. Com nada, absolutamente nada. Eles queriam matar Davi. Esse era o intuito, matar Davi, para que ele não reinasse,
para que ele não cumprisse o propósito de Deus, para que da sua semente não saísse o Salvador. Mas eles não contavam com Deus. Eles não contavam com Deus. Saul, na sua loucura, esqueceu quem é Deus, quem é o Senhor, quem é o absoluto, que já pré-estabeleceu, pré-determinou toda a nossa história. E não pense você que ele não permite ainda assim que a gente faça escolhas. A gente faz escolhas, mesmo que essas escolhas sejam erradas e que vai nos levar ao pecado, pecado que nós mesmos vamos ter que dar conta diante dele naquele dia. Vamos ter que prestar contas de tudo naquele dia. Porque simplesmente não aceitamos a vontade suprema de Deus. Não entramos na perfeita linha e alinhamento com o Espírito de Deus. Davi, apesar da sua pouca idade, era um homem muito sábio. Não se atrevia a tocar em Saul. Mas Saul, apesar da sua muita idade, não tinha, em momento nenhum, dentro do seu coração, esse temor. Ele sabia que Davi já havia sido ungido por Deus, através do profeta Samuel. Então, da mesma forma, ele era um ungido de Deus. Saul não pensava nisso, não se importava com isso. Nisso existe sabedoria? Nisso há um pouquinho de bom senso de pensar, espera aí, sou eu mesmo que estou me destruindo. Sou eu mesmo que estou cavando a minha sepultura. O Senhor é longânimo e nos dá oportunidades, nos dá a condição de sermos novas criaturas todos os dias. Porque todos os dias que a palavra diz a mesma coisa. Renovai a vossa mente. Renovai a vossa mente. Renovai a vossa mente. Não se põe o sol sobre a sua ira. Nós insistimos em continuar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, como se nós fôssemos extremamente importantes. É lógico que somos importantes para Deus. É lógico que Deus tem amor pela nossa vida. É lógico que Deus zela por cada um de nós. Mas Ele é o centro do universo e não nós. Davi sabia disso. Por isso, Davi, na sua pequenez, na sua humildade, não se atrevia a tocar em Saul. Não se atrevia a levantar a voz que fosse para Saul. Simplesmente orava: Senhor. Não, eu acho interessante, porque em algumas passagens Davi fala, mata eles, os meus inimigos, quando realmente eram inimigos, outros povos, outras nações, os filisteus, cananeus, jebuseus e todos eles. Davi orava dessa forma: acaba com eles. Mas aqui ele não está falando de pessoas ímpias.
Ele estava falando do seu povo. Saul perseguia Davi. Saul queria a morte de Davi. E as pessoas com quem Saul tratava sobre a morte de Davi também eram irmãos consanguíneos da mesma nação de Israel, da mesma descendência de Isaac e Jacó. É interessante nós pensarmos. Davi, ele simplesmente apresenta a Deus a sua condição. Senhor, eu não tenho feito nada. Eu estou inocente nisso. Cuida deles para mim, mas não mata eles não, deixa eles verem que o Senhor é quem é o meu vingador, que o Senhor é aquele que me ampara, que cuida de mim, que eu posso confiar e descansar que está cuidando de mim. É maravilhoso isso. Hoje, enquanto meditava sobre essa palavra, o Senhor falou para mim assim: o foco dessa mensagem hoje não é a batalha em si, mas é a minha proteção sobre aquele quem eu amo, aquele que confia em mim. A minha palavra hoje é sobre isso, sobre aquele que tem colocado a sua confiança no Senhor. Será que nós temos consciência, do que significa estar debaixo das asas do Criador, o Criador do universo, é o Criador de todas as coisas, o Criador desde o princípio, quando nada existia, aquele que falou simplesmente: haja luz. Será que nós temos, esse tempo para pensar, para meditar, para analisar o que é estar debaixo da proteção do Salvador, do Eterno, do Criador, do Autor e Consumador de toda a vida humana? Será que há benefício nisso? Será que eu posso descansar nisso? Será que eu posso, confiar nessas palavras de Deus? Será que eu posso confiar em Deus? É uma pergunta que eu preciso me fazer. Fazer para mim mesmo todos os dias. Para me lembrar de quem eu sou, lembrar do tempo em que eu estou vivendo. Jesus está às portas. Lembrar que quem é o Deus do universo e o que realmente vale a pena, o que realmente importa hoje. Eu tenho realmente, meditado sobre essas coisas. Aonde está o valor da vida para mim hoje? Qual é o valor de tudo isso? Quando muito, nós pensamos que Deus, quando encontra alguém que procure a sua proteção, o seu amparo, a sua justiça, Deus, quando encontra alguém que se lança realmente aos seus pés, Ele não mede esforço, Ele não mede, as
formas de agir. Se nós formos ler na Bíblia, né, todos os tipos de estratégia que cada um teve para escapar ou vencer o seu inimigo, é coisa absurda. E assim é com nós hoje. Nós é que não percebemos, não nos damos conta. A gente está com um problemão hoje, quando vê amanhã, cadê o problema? Cadê o problema? Onde que foi parar o problema? Desapareceu o problema. A paz permaneceu, a paz prevaleceu. Mas aqueles que confiam no Senhor, coitados desses que estão perambulando aí pela vida, sem um Deus real, porque Deus é real, Jesus é real ou não? Alguém pode contestar que Jesus esteve na terra, que morreu na cruz? Ninguém pode contestar isso, não é? Então ele é real. Pode ser que não seja real para aqueles que não acreditam. Não acreditam no poder divino de Deus, em Jesus. Mas para aqueles que creem, ele é real. Totalmente real. E nós hoje, então, estamos aqui buscando dessa proteção e recebendo dessa proteção, recebendo desse cuidado, sabendo que todas as coisas têm contribuído para o nosso bem. Porque nós vimos aqui no louvor, né? Aqueles estavam dentro da fornalha e o rei enlouqueceu, teve que adorar, porque ele também viu o quarto homem andando na fornalha. Nós precisamos nos lembrar de quem é esse Deus e não simplesmente passar uma vida sem sentido, sem fé, mas viver esse amor de Deus. É tão maravilhoso que Davi, em todos os seus salmos, em que ele clama pelo socorro de Deus, ele aponta para a porta de saída. Ele não deixa sem descrever aqui para nós, ele escreve o clamor e ele escreve também a saída, a porta que o Senhor abre. Sabemos que Davi escreveu muitos outros salmos. Ele prevaleceu, ele permaneceu. Neste dia em que tentavam contra a sua vida, Mical, sua esposa, o ajudou a sair dos seus perseguidores. Mas Mical é a figura importante e principal nessa história? Não. Não e não. Por quê? Porque ela ajudou Davi sair de casa. Agora, quem protegeu Davi da sua casa até um lugar seguro foi Deus. Ou será que Davi era invisível? Ou será que só tinha homens na porta da frente, não tinha outros homens cercando a cidade na expectativa de que Davi conseguisse fugir? Nós precisamos começar a usar a nossa inteligência, usar a nossa capacidade de discernir a palavra de Deus. Deus cuidou de Davi e cuida de cada um de nós diante dos nossos inimigos. E os nossos inimigos é que tem que olhar para nós e ver a vitória que Deus dá na nossa vida. Porque é assim que ele faz. E ele declara, né, em todos os seus salmos, a sua adoração a Deus. Ele declara a sua gratidão a Deus. Ele declara que a vitória ele conquistou através de Deus. E não através das suas próprias mãos, através da sua inteligência,
através da sua sabedoria. Ele era sábio? Era. Era estrategista? Era. Tinha boa pontaria? Tinha. Tinha também. Uma pedrinha só derrubou aquele gigante. Ele não voltava de uma batalha derrotado. Então o cara era bom. Davi era bom guerreiro. Mas Deus em sua vida o fazia bom o suficiente. Deus agindo na sua vida o fazia ultrapassar os limites do ser humano comum. E nós precisamos, pensar nisso. Isso não é só uma história escrita na Bíblia. Isso é a realidade para a minha vida. Isso é a realidade em mim. Se eu confiar nesse Deus. Se eu confiar que eu estou sendo fiel a Deus, buscando a sua proteção, estando com a minha consciência tranquila, com a minha mão limpa, com os meus pensamentos puros, o meu coração são, diante de tudo e diante de todos. Vamos ter adversidades, vamos ter sim que enfrentar os nossos inimigos, mas o Senhor é conosco. Amém? Glória a Deus, o Senhor é conosco de manhã à noite. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele que cumpre as suas palavras na nossa vida, quando nós estamos sendo fiéis a Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa era a palavra de hoje. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos, ó Pai, nessa hora te dar graças pela Tua palavra, te dar graças, ó Deus, pela Tua presença, te dar graças, ó Deus, pelo mover do Senhor neste lugar, te dar graças, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é quem tem nos guardado do maligno, tem nos guardado em segurança e tem nos dado, Pai, a oportunidade de sermos cada dia melhor, Senhor Jesus, diante da Tua presença, diante da Tua luz, diante da Tua palavra. Então, Senhor, nós só temos a agradecer, Pai, por esse cuidado, por esse amor que tem nos poupado, Senhor, de tantas outras dores, Senhor Jesus, da alma. Santo Deus, continua, Pai, falando aos nossos corações. Sim, Jesus, continua falando. Nos leva agora em paz, em segurança para a nossa casa, Senhor. Nos dá uma noite de descanso em paz e que possamos, Senhor, diante da Tua palavra, sim, confiando em Ti, ter mais um dia de vitória. Em nome de Jesus. Então nós oramos agradecidos. Que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus.